Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre algoritmos de recomendação. E, para isso, eu vou convidar vocês a se levantarem, para a gente se movimentar um pouco, porque eu sei que depois do almoço não é fácil, e aí a gente enche esse auditório de energia antes da gente começar a conversar. Tá? Eu escolhi aqui uma música bem old school, um pouquinho das antigas, que eu acho que a maioria deve conhecer, tá? E que com certeza vocês conhecem a coreografia também, para a gente poder dançar junto. Beleza? Vamos lá! Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo... Obrigada, foi ótimo. Mandaram bem na Macarena e até ficaram com vontade de continuar dançando, né? Que eu vi. Gente, então, enquanto vocês se acomodam e eu retomo aqui o meu fôlego também, eu tenho um segredinho para contar para vocês. A gente acabou de rodar aqui juntos um algoritmo. Sério. A definição de algoritmo é essa aqui. São sequências finitas de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais devendo ser executadas mecânica ou eletronicamente em um intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Ou seja, toda vez que a gente executa uma coreografia, a gente está rodando um algoritmo. A mesma coisa quando a gente cozinha seguindo uma receita culinária, ou ainda quando a gente aprende a usar um novo equipamento seguindo o manual de instruções. Isso quer dizer que os algoritmos eles fazem parte do dia a dia de vocês, independente de vocês trabalharem com tecnologia ou não. E por que, então, que os algoritmos computacionais têm recebido tanto destaque ultimamente? Por um simples motivo. A gente vive em uma era inundada por dados. Com a chegada da internet, a informação ela passou a circular livremente pelo mundo. E nessa nova configuração, em que a gente transita em fluidez pelas interfaces do mundo físico e do mundo digital, a gente dispõe de abundância de informação. A gente tem acesso a praticamente conteúdo ilimitado sobre qualquer assunto que a gente tenha interesse. Isso é incrível, né? Sim, é maravilhoso. Mas tem um porém nessa história. O nosso cérebro, ele continua com recursos cognitivos limitados. A gente não dá conta de processar toda essa informação disponível. Então, pensa que há cerca de 20 anos existia aí uma certa sensação de ociosidade em relação ao conteúdo que a gente tinha acesso e a quantidade de informação, a nossa capacidade de processamento. À medida que esse volume de informação foi aumentando, a gente foi experimentando aí sensações de empolgação e até um sentimento aí de poder. Até que a gente começou a sentir os efeitos desse desequilíbrio entre volume de informação e a nossa capacidade humana de processamento. E a esse estresse a gente dá um nome de infoxication, ou seja, uma sobrecarga devido ao excesso de informação que paralisa a nossa atividade mental e dificulta a nossa tomada de decisão. Então, se na era analógica a gente lia um jornal e sentia que estava aí atualizado a respeito das notícias do dia, hoje a gente vive a angústia de nunca dar conta de consumir todo o conteúdo que chega até a gente por via aí de agências de notícias, redes sociais ou até os grupos de WhatsApp. E quais são as projeções para o futuro? Será que existe alguma chance desse volume de informações reduzir? É claro que não. À medida que se amplia, que se expande a conexão digital da humanidade, essa avalanche de dados ela aumenta exponencialmente. E, nesse contexto,
Os algoritmos e a sua evolução para a inteligência artificial, eles surgem como heróis, para ajudar a gente a filtrar a informação e aliviar essa nossa rotina constante de busca e seleção de conteúdo relevante. Nesse contexto, o ponto todo é que a gente não tem um problema, na verdade, de volume, né, de excesso de informação, e sim de formas e falhas com relação à filtragem que a gente faz desses dados. E, nessa forma, a gente começa a entender o papel social crucial que os algoritmos de recomendação exercem nessa era do Big Data. Esses são sistemas que têm por trás, como um default, estruturas de aprendizagem de máquina, onde, a partir de dados comportamentais, eles reconhecem padrões e repetições e, então, eles nos entregam recomendações aderentes ao nosso perfil. Para a gente entender melhor isso, vamos considerar um exemplo bem simples, como o de um e-commerce. Então, a partir das cestas de compras de diferentes usuários, o algoritmo ele reconhece, né, busca por padrões de comportamento, e aí, então, ele define notas de associação entre esses itens da loja e recomenda aqueles itens que têm maiores notas a cada nova interação na plataforma. Então, dessa forma, a máquina reconhece que, quando os usuários compram losangos, eles geralmente compram também círculos, asteriscos, eventualmente eles compram triângulos, e algumas vezes eles compram também quadrados. E aí, então, ele segue essa estrutura analítica na hora de recomendar um novo produto para o usuário. Em sistemas mais sofisticados, a gente pode incluir também a interação entre itens e a ocasião de consumo, num processo que pode me recomendar um filme para assistir num sábado à noite, sendo diferente de um filme que eu vou assistir numa quarta-feira à tarde, por exemplo. E a gente pode também pensar em parâmetros que levem em conta a descrição de atributos ou tags desses itens. Pensando, por exemplo, em filmes com classificações devido ao seu nível de dramaticidade ou de ação, ou ainda com relação à estrutura de roteiro ou construção dos personagens. Ou seja, todo o sistema que está por trás de um algoritmo de recomendação, todas as recomendações que vêm desses algoritmos, eles surgem de nós mesmos. Ou seja, é a decodificação do comportamento humano, cristalizado através de camadas de ciência, que reconhecem e evidenciam os nossos desejos e nos entregam qualificação de conteúdo. E, então, a partir disso, a gente começa a receber indicações de produtos interessantes para comprar, seriados ou música para nos divertir, e pode rolar até mesmo uma ajudinha de um cupido analítico na hora de encontrar um novo amor. Hoje, entre 75% e 80% do conteúdo assistido dentro da plataforma Netflix, ele tem origem em sistemas de recomendação, enquanto que 35% das compras da Amazon elas surgem de indicações orientadas por dados. E é claro que o conteúdo que nós somos expostos nas redes sociais também tem origem nesse mesmo tipo de sistemas, numa ponderação de interesses dos indivíduos, da plataforma e também dos seus anunciantes. Nesse meio, bem recentemente, a gente acompanhou um caso bem polêmico de uso de dados de usuários do Facebook para promover engajamento político direcionado nos Estados Unidos e no Reino Unido. Um caso em que os próprios usuários autorizaram uma empresa de pesquisa a coletar os seus dados em troca de um teste de personalidade. Essa empresa, então, a partir dos dados levantados de milhares de usuários, aplicou uma metodologia de segmentação social conhecida como The Big Five, que classifica as pessoas conforme o seu comportamento ao invés de variáveis demográficas. E aí, a partir dessa segmentação,
foram geradas notícias e postagens direcionadas para os interesses, para o perfil de cada um desses segmentos de usuários. E, com isso, foram recomendados e impulsionados conteúdos que geraram esse engajamento político direcionado. Esse caso, ele nos faz pensar e ele amplia os debates sobre como os nossos dados são usados. Faz a gente pensar sobre ética, transparência, equilíbrio, consciência. O fato é que nós trocamos dados por valor. Para conseguir ter um conteúdo personalizado, a gente precisa entregar dados sobre as nossas expressões individuais. E para isso, quanto mais informações, mais precisas são essas recomendações. E essas estruturas, elas giram todas em cima de desejos. Elas têm uma escala que deveria ponderar os interesses de pessoas e negócios. São sistemas que deveriam equilibrar, trazer um equilíbrio, entre nos oferecer mais do mesmo, mais do que aquilo que já se sabe que o usuário gosta, ao mesmo tempo que deveriam abrir portas para a diversidade, para instigar novos interesses, novas visões. São questões sobre ajustes de parâmetros que deveriam permitir explorar o conhecido, ao mesmo tempo que se lança para o desconhecido. E aí, a gente precisa questionar a nós mesmos. O quanto de pluralidade a gente quer nas nossas vidas? Ou o quanto que a gente prefere permanecer acomodados nos nossos microcosmos? Será mesmo que você quer ser questionado, ser instigado por opiniões e notícias divergentes do seu pensamento? Ou você prefere desfazer amizade com aqueles conhecidos no Facebook que têm opiniões opostas às suas? O fato é que o ser humano é, por natureza, um ser viesado. O nosso comportamento na esfera digital é simplesmente um reflexo de quem a gente é no mundo físico. E a gente tende, sim, a se relacionar com pessoas que seguem linhas de pensamento similares às nossas, e a rechaçar aquelas que são contraditórias. E, dessa forma, a cada curtida no mesmo tipo de conteúdo, a cada compartilhamento do mesmo ponto de vista, a gente reforça o entendimento dos algoritmos a respeito de quem nós somos. E nos encerramos cada vez mais em bolhas criadas por nós mesmos. Isso nos mostra com clareza o impacto exponencial que a dualidade pode ter nessa era da internet. Pois a gente soma aos nossos vieses cognitivos a capacidade multiplicadora dos algoritmos computacionais. E aí é preciso muita atenção, principalmente em épocas de decisões coletivas que configuram os rumos de uma nação. Nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, observou-se que notícias falsas geraram um engajamento maior que notícias de meios tradicionais no período que antecedeu a votação. Num exemplo de como os ânimos se inflamam e, na ânsia da gente conseguir comprovar o nosso ponto de vista, a gente simplesmente perde a razão. Por isso, a tecnologia ela precisa trabalhar para construir algoritmos com senso de vida pública, preocupados em promover e entregar os interesses dos indivíduos, ao mesmo tempo que promovem a diversidade e a transparência. A gente precisa de neutralidade, de ética, tanto dos desenvolvedores quanto dos usuários. E, para isso, a gente precisa formar consciência analítica,
Saber da nossa responsabilidade ao fornecer dados e compartilhar conteúdo. E a gente precisa também distribuir essas conversas para diferentes camadas da sociedade, para que mais pessoas consigam entender essa era de mudanças que a gente está vivendo agora. Nós estamos todos juntos construindo esse novo mundo. Vamos agir para que ele seja plural. Obrigada.